Agora, tem muita gente que né, já desapegou. A moça ali gosta muito de formato. Aí o cara que falou, inclusive, do video show, que foi homenageado ontem, assistiram o video show? Assisti. Gostaram? Achei... Eu não gostei das coisas novas. Achei que eles fizeram muitas vezes a mesma coisa. Ator fazendo personagens antigos, influenciadores imitando cenas antigas e tal. Aquilo ali... Eu de verdade, especialmente a questão de influenciador, cara, tem coisa que tu acha legal, engraçado, porque tu tá triste no celular, no banco, na fila do Uber, tá me entendendo? Uhum. Aí tu fala, beleza. Tá no sofá de Né, casa é outra coisa. Mas tu preferia estar em casa vendo TV, alguma coisa decente. Aí tu transportar aquela porra pra TV... Cara, você sabe que eu fiquei pensando ali, o começo maravilhoso, né? Porque aí, assim... Eu perdi o começo. Hoje a matéria do Paulo Vieira foi legal. A matéria do Paulo Vieira foi muito boa. Eu não vi. Gostei. Aquilo é vídeo show, ponto. E ali, só ali você fala assim, pô, dá pra levar um ano disso, porque você vai recortando a matéria, você consegue fazer vários episódios ali. Muito boa a matéria, muito boa. Né? Miguel Falabella e a Cissa, hoje eu apanhei de um amigo meu que ele falou, pô, vai muito melhor o Otaviano com a Mônica. Né? Eu acho que nesse período os dois brilharam porque estava sem conteúdo, o programa era em cima do apresentador. Mas a época do Miguel e da Cissa é emblemática no vídeo show. Então ali foi. Agora, no final, eu falei, gente, não botaram o redator certo ali, o roteirista, o diretor, porque trazer o Mion para fazer um quadro que era da MTV, se você traz de volta, o vídeo show. E você encerra o vídeo show com o quadro da MTV? Eu gostei. Cara, não, mas aquilo não tem nada a ver com vídeo show. Tem, porque era o Falha Nossa, eles fizeram o Ed Gama, que eu achei que estava um pouco mais engessado do que merecia, mas foi bom, legal, e o Falha Nossa com o Mion fazendo o Calderola lá que ele faz. Eu acho que é um jeito de apresentar e não só replicar até algumas cenas que já foram vistas 1 milhão de vezes. Eu gostei disso. Vocês acham que foi um ensaio para uma volta assim ou não cabe no video show hoje? Eu espero que não, porque o video show teve uma morte lenta e dolorosa. Ele foi perdendo a alma, ele foi perdendo a verve, ele foi perdendo tudo. Sobrou um negócio que era ruim. E ontem, a maior parte das coisas novas que eles trouxeram, foram ruins. Esse lance dos humoristas, do influenciador, deu para ver que a Globo continua perdida de como utilizar o seu casting, a sua história e tudo mais. O que eu gostei do que eu vi, eu não vi o Paulo Vieira, mas o que eu gostei foi do Falha Nossa. Eu acho que aquele quadro poderia ser fixo do Mion, podia ter alguma coisa do Ed Gama com alguma outra pessoa. Mas, eu acho o quadro do Mion legal, porque é uma característica dele, mas não era para estar no vídeo show. Como uma homenagem. Porque aquilo não é vídeo show. Mas mas a partir do momento que você empacota tudo só olhando para o passado, eu acho que você perde oportunidades de apresentar o que funcionava com o olhar da Globo de hoje. Eu acho que não era só também uma homenagem para olhar para trás. A gente teve ali, cenas do Vale Tudo, falhas de coisa, que até o Paulo Vieira tweetou um negócio que eu acho interessante, que ele fala, a gente conhecia o rosto dos diretores, porque aparecia lá o Denis Carvalho xingando a equipe do video show e tal. Eu não sei se a mera existência do video show ajudaria a conhecerem os rostos de hoje e tudo mais. Mas eu acho que é o tipo de coisa que ajuda a deixar a programação e os artistas da Globo mais simpático. Eu acho que vale tudo se a gente visse os bastidores com recorrência. Aquela cena ali que às vezes é meio chata, de Heleninha com o filho, sei lá o quê. Errou, legal, engraçado e tal. Então eu sinto falta um pouco dessa janela para os bastidores da Globo e acho que é legal testar coisas novas dentro desse olhar. Por isso que o Mion, o Ed Gama, ou o que for, não me incomoda. Porque o resultado, para mim, foi legal. Até o Ed Gama ali no Falha Nossa estava dentro do... Ele estava meio fantasiado de Miguel Falabella, né? Juro que lugar, eu fui muito pro... Na hora que entrou o Mion, eu fui pra MTV. É que ele faz isso no Caldeirão hoje em dia, né? Quer dizer, hoje menos. Agora a gente vai entrar nas 72 horas de comemoração, né, de 60 anos, com muita coisa especial ali, tem videogame, tem são 60, oficialmente 60 horas, né, mas é que como começou na quinta, você já coloca ali. Essa estratégia ali de 3 dias vocês acham que é uma autopromoção para fisgar ali faltou alguma coisa nessa comemoração? Eu senti falta de malhação, por incrível que pareça.
Até agora não citaram nada de Malhação. Não tem nada, né, nas A não comemorações. ser que apareça no show. Que inclusive faz falta, né? Eu acho que vários problemas de Vale Tudo seriam evitados com uma Malhação Opa. existindo hoje. A Bela estaria maior. Mas, de novo, eu acho que a Malhação também teve uma morte lenta e dolorosa nos últimos anos, quando foram se afastando. Acho que toda a teledramaturgia da Globo se afastou de algumas coisas do cerne, do porquê fazer sucesso, e até da estética, e começaram a ficar numa crise de identidade de, não, agora nós vamos copiar a série da Netflix, agora nós vamos fazer uma filmagem diferente e tal. E daí acaba e ninguém sabe por quê, entendeu? Estão indo pra internet. É porque tá ruim, pô. Se tá bom, é de graça, é fácil de assistir. Não, competição não deveria ser essa, entendeu? E é interessante que eu senti um crescimento ali da Malhação quando entrou Karl Hamburger. Que aí você fala, pô, ele consegue conversar, dialogar com esse público jovem. Tanto ali, que virou uma né? série depois, né? A temporada Depois dele. teve 2 temporadas depois, né? Das Que Five. daquela fase em que virou Malhação alguma coisa, eu acho que essa é a única que teve um rescaldo, Saiu da né, boca. com o Karl Hamburger. Eu Mas uma vez ainda ouvi assim- de um roteirista que era assim, ele falou assim, foi na minha pós, foi um professor meu que falou, ele falou assim, tem um grande problema hoje de escrever para esse público mais jovem, né? Fazer Malhação. Porque você precisa ter roteirista que tenha lugar de fala ali, né? E muitas vezes ficava distante desse público. Que foram né? os melhores anos da Malhação, quando ficava distante, quando era um negócio claramente mentira. Por quê? Porque aquele horário, o principal público da Globo naquele horário estava esperando a novela das 6, eram as donas de casa 60 a mais, que é quem consome TV. Então, Malhação tinha uma versão romantizada do que era a juventude, mas não era para jovem. Pegava também. Sim. Tinha, não, o cabeção, mal, não sei o quê, mas não era pro jovem. Tanto que sempre tinha que ter os figurões ali fazendo no Tinha- Tinha o professor, era o Nuno Léo Maia, não sei, a Maite Proença, não sei quem, Silva Pfeiffer. Conversava com os dois públicos. E melhor daí, do que- depois, naquela reta final, eles falaram, não, a gente precisa falar com o jovem. Aí começa a falar só de coisa de jovem e tal. Daí tu tá assistindo, eu que já tenho uma certa idade, eu começo a falar, que se ferra esses maconheiros aí, Sim. entendeu? Agora, também tem um problema de algoritmo, né? De ritmo, de assim, hoje o cara que tá ali vendo, ele não quer esperar um ano pra ver a menina da vagabanda ficar com o cara. Ele quer um negócio prático. Acho que até o Beleza Fatal entra muito nisso, de que assim, 40 episódios. É o máximo de atenção que eu vou dar pra essa história, e eu quero. E as coisas acontecem, não tem mais aquela punhetação de putz, uma semana pro casal ser separado e você volta pra saber o que aconteceu. Mas os melhores anos da Malhação eram histórias na semana. Você acompanhava aquele Era isso. universo durante o ano Uhum. inteiro. Muitas vezes personagens voltavam para o ano seguinte. Mas ele se renovava a cada Mas semana. eram episódios, né, histórias, arcos narrativos que começavam na segunda e se encerravam na sexta. Quando muito, na outra sexta. Então, assim, não foi o streaming que inventou isso também. Então tá bom, se você está dizendo, quem somos nós para contrariar? Eu Não, falo eu com acho- essa mas- certeza que é para ninguém Não, discutir. mas é verdade mesmo. A Malhação, ela tinha... Que é talvez das explicações para as novelas do Valsir darem certo. né? Exatamente. Porque o Valsir também, ele encerra muitas histórias, às vezes ele abandona aqui. Óbvio que ele também tem um olhar assim de, pô, o público gostou daquilo que tá lá, traz para cá. Ele bota no foco o que estava lá Valsir- atrás. O Valsir é craque nisso. Ah. Mas o Valsir, ele faz pequenos arcos dentro de um arco grande, né? Uma Então coisa você que- sempre tem uma coisa Lombardi nova. fazia isso. É. Ele podia. Cadê ele? Lombardi? Lombardi, eu não sei o que aconteceu na Globo ali, como que foi a saída dele da Globo, porque ele teve até um ensaio de voltar. Ele seria um cara bom pra... Ele é maravilhoso. Eu vi uma entrevista agora do Valsir com o Pedro Bial, que ele falou uma coisa interessante, que muito por mais bom que ele seja clássico, ele usa a inteligência artificial, o chat GPT, para ajudar a formar sinopses e Mas dá para personagens. ver muita coisa. Caraca. Acho que é um futuro próximo, né? Já é, né? Não é um futuro. Os três ali, eu acho que uma hora assumiram que usam. É porque o ChatGPT ele serve para organizar as ideias com mais rapidez, né? Daí depois o cara vai lá, escaleta, os caras têm... né? E ele tá agora numa continuação de novela.
Que pode ser uma nova Ele tendência. já está de saída. Um spin-off. Fez os 30, Ele beijo. sai. Ele já está preparando a novela que vai substituir A Globo- o Agnaldo Silva, porque a Glória Pérez que estaria na frente... E a Globo até queria, né? Porque esse era o projeto inicial, né? Ele faria o começo, entrega e faria depois lá para frente. Como a Glória, aí depois, não, então você fica o tempo todo aqui na novela, mas como tiraram a Glória, ele agora voltou ao quê, né? Foi e voltou ali a da... Eu ainda sou a favor de pegar autores mais... Quando você fala autores mais jovens, é errado isso, né? Porque você pega a Rosane Svartman, que é uma autora nova como autora, mas ela também já É tá mais, nos é 50. mais recente. Ela Né? é recente, mas tem mais idade, né? Porque né, quando a gente fala assim que é novo, não é porque tem 20 anos, né? São os que estão pegando agora a autoria. Mas eu acho que assim, um Valsir, a Globo tinha que pegar assim, o Valsir, pegar o Agnaldo, botar para supervisionar gente bem jovem, sabe assim? Para você formar essa nova geração. Porque daqui a pouco vai dar de novo problema de você não ter história, não ter essa... A cultura mesmo A cultura do folhetim, sabe? Que Você eu acho que dominar já não tem o mais. folhetim. Eu acho que já não tem mais. Você fala uma coisa que eu concordo muito, que assim, muito dá pra ver que é uma galera, né? O que dirige, o que atua, não gosta de novela. Odeia novela. Acho que essa última que acabou é um exemplo disso, né? E é Uma muito fotografia muito pensada, diferente. Acho que o Vanucci vai concordar comigo. Durante muitos anos, quem escrevia sobre TV odiava a TV. Isso mudou. Há muitos anos isso mudou. Mas lá atrás, Sim. o cara que escreveu o colunão do jornal do caramba lá sobre TV, o cara queria estar falando sobre música clássica, sobre cinema do Stanley Kubrick. Achava E a daí TV menor. a análise era sempre assim, destruindo. De uns anos para cá, o cara que escreve sobre TV, ele escolheu escrever sobre TV, ele ama aquilo ali. E aí hoje é o inverso. Quem produz queria estar produzindo filme, queria estar produzindo, em vez do, sei lá, do Power Couple ou do Estrela da Casa, queria estar fazendo um show da Broadway. E aí eu acho que culturalmente a Globo foi muito importante para estragar isso mesmo. Porque eles começaram a mirar no, cara, o que a gente faz aqui não tá bom o suficiente. Nós vamos fazer uma outra coisa. Eles pegaram toda uma estética e uma cultura de TV que eles passaram 50 anos construindo na cabeça do povo, amassaram, jogaram no lixo para tentar copiar mal o que fazem lá fora. E eu acho que isso é deprimente, cara, porque a gente vê a estética, a gente vê o jeito de contar a história, tudo piorou.